Quando o telefone tocou naquela tarde abafada, não houve emoção alguma em mim. Reconheci de imediato o número. Era o celular do meu filho, e fazia semanas que não falávamos. Não havia briga aberta, não havia um rompimento declarado, mas havia algo pior. Aquela frieza silenciosa, o tipo de distância que se constrói não com palavras duras, mas com ausências repetidas. Atendi, e a voz dele, seca, veio sem rodeios. Pai, sábado vamos fazer um jantar aqui em casa. Era uma espécie de despedida antes de viajarmos. Não houve calor na fala, não houve vai ser bom te ver. Apenas essa frase prática, quase burocrática. E eu sabia, pela maneira como foi dita, que aquele convite não carregava o peso de um real desejo de me ter presente, mas sim o de evitar um comentário futuro, como quem cumpre uma obrigação para não ser acusado de negligência. Eu poderia ter inventado uma desculpa. Poderia ter dito que não estava bem, que tinha outro compromisso, que preferia não sair à noite. Mas a verdade é que, depois de tantos anos de serviço, de tantas missões onde presença significava mais que palavras, aprendi que certas batalhas não se vencem evitando o campo, e sim estando nele, mesmo que em silêncio. Respondi apenas que iria, confirmando sem entusiasmo, e desliguei. Fiquei alguns minutos olhando para o vazio, com a sensação incômoda de que não era o tipo de encontro que deixaria lembranças boas. Passei o resto da semana lembrando de outros jantares, de outros tempos, quando as reuniões familiares tinham risos sinceros, quando meus filhos eram pequenos e corriam pela casa antes de se sentarem, disputando quem ficaria ao meu lado. Hoje, essa memória era quase uma peça de museu, intocada e empoeirada, exposta apenas dentro da minha própria mente. O mundo muda, as pessoas mudam, e muitas vezes quem fomos para alguém se perde na neblina de quem nos tornamos aos olhos delas. No sábado, preparei-me como sempre fiz, com a mesma disciplina que usei durante décadas. Engraçado como certas coisas ficam gravadas em nós como tatuagens invisíveis. Passei a lâmina no rosto, engomando a camisa, verificando o alinhamento do colarinho como se fosse para uma inspeção, não para um jantar em família. Não me vesti com farda, mas escolhi um paletó sóbrio, daqueles que transmitem respeito sem ostentação. Saí de casa mais cedo, não porque estivesse ansioso, mas porque nunca gostei de chegar atrasado a compromissos, mesmo quando suspeito que minha presença não fará diferença para ninguém. O caminho até a casa dele foi tranquilo, mas minha mente trabalhava em silêncio, revendo os detalhes do convite. Uma espécie de despedida, ele havia dito. A frase soava estranha, impessoal, como se fosse o título de um evento protocolar. Eu sabia que ele e a esposa estavam organizando uma mudança temporária para fora do país. Ela tinha conseguido um contrato de trabalho, e ele, por consequência, iria junto. Não era, portanto, um adeus definitivo, mas tampouco um momento pequeno. O problema é que, ao que tudo indicava, eu era apenas mais um item da lista de convidados que precisavam estar presentes, não alguém cuja presença era desejada de fato. Cheguei e estacionei alguns metros distante. Havia carros enfileirados, muitos convidados. Pela movimentação, percebi que não era um jantar intimista, mas uma pequena festa. Quando bati à porta, quem me atendeu não foi meu filho nem minha nora, mas um amigo deles que mal me conhecia. Ele sorriu de forma polida, abriu passagem e chamou meu filho, que veio com um abraço rápido, distraído, daqueles que servem mais para manter a etiqueta do que para transmitir afeto. Pai, que bom que veio. Fica à vontade. A gente já vai servir as entradas. E voltou para a conversa com outro grupo antes que eu pudesse dizer algo. Enquanto caminhava pelo ambiente, percebi olhares curiosos, alguns frios, outros de mera educação. Muitos dos presentes eram amigos do casal, gente mais jovem, que provavelmente me conhecia apenas pelas histórias que ouviu, e eu sabia que, dependendo de quem contou, essas histórias não eram exatamente generosas. Encontrei meu lugar na mesa, uma cadeira encostada mais ao canto perto da porta da cozinha. Não era o pior assento do mundo, mas era um sinal claro de que não estavam pensando em me colocar no centro de nada. Era o lugar de quem está ali para cumprir presença, não para ser parte do núcleo da celebração. Eu me sentei, mantive a postura ereta, como sempre fiz, e observei.
Era curioso ver como, em reuniões assim, as hierarquias invisíveis se estabelecem rápido. Quem está no centro conversa mais, ri mais alto, recebe mais atenção. Quem está nas bordas observa e aguarda, como se fosse um convidado de segunda categoria. Eu já conhecia bem essa dinâmica. Vi isso no exército, vi isso em missões internacionais, e agora via no meu próprio círculo familiar. A conversa corria solta na mesa principal. Histórias de viagens, piadas internas, planos para o futuro. Pouco ou nada era direcionado a mim. E não que eu esperasse discursos ou homenagens, meu tempo de ser o centro de qualquer coisa havia passado há muito. Mas havia algo no ar, um distanciamento que ia além da formalidade. Era como se minha figura fosse um lembrete incômodo de algo que eles preferiam esquecer. Disciplina, regras, o peso de responsabilidades que eu, um dia, cobrei deles. Não demorou muito para que um comentário atravessasse o ambiente e chegasse aos meus ouvidos, mesmo que não fosse dirigido diretamente a mim. Uma das amigas da minha nora, rindo, disse algo sobre certas pessoas que não se adaptam aos novos tempos e gente que acha que ainda está em 1970. As risadas foram contidas, mas não discretas o suficiente. Meu filho, talvez para aliviar o clima ou talvez sem perceber a ofensa, replicou com um sorriso: "Ah, meu pai é assim mesmo, um velho ranzinza." A palavra ficou no ar, com aquele peso suave que as ofensas disfarçadas de brincadeira carregam. Não reagi. Mantive o rosto neutro, o olhar fixo em um ponto qualquer, como se não tivesse ouvido. Mas por dentro, senti o leve aperto de quem reconhece que a noite estava apenas começando e que provavelmente traria mais desses pequenos golpes, todos embrulhados em papel de piada. E ainda assim, permaneci sentado, firme, porque aprendi há muito que não se enfrenta desprezo com raiva. Enfrenta-se com presença e com o silêncio certo, no momento certo. O calor das conversas se espalhava pela sala, mas não chegava até onde eu estava. O canto onde me colocaram parecia ter sido escolhido a dedo, para que eu ficasse visível o suficiente para não se dizer que fui excluído, mas distante o bastante para não participar de nada que realmente importasse. Era um ponto de passagem para garçons improvisados que levavam travessas e copos, um lugar onde o cheiro da cozinha vinha mais forte que o perfume das flores na mesa principal. Da minha posição eu podia observar todo o ambiente sem ser notado, como um sentinela que guarda um perímetro sem que ninguém perceba que ele está de serviço. A primeira garfada que levei à boca não teve gosto algum. Talvez porque eu ainda estivesse absorvendo o cenário, talvez porque a comida, por melhor que fosse, não tinha espaço para ocupar minha mente. O que realmente me alimentava naquela hora era a análise silenciosa de cada rosto, cada postura, cada sorriso. Vi meu filho circular entre as mesas, sempre com a mão pousada nas costas de algum convidado, a cabeça inclinada para ouvir melhor, o sorriso pronto. Vi minha nora no centro da sala, radiante, como anfitriã orgulhosa. Vi os amigos mais jovens se agrupando, falando alto, rindo de histórias que certamente não incluíam minha presença. De vez em quando, alguém passava por mim, perguntava rapidamente se eu queria mais alguma coisa e sumia antes que eu pudesse responder com mais de 2 palavras. Não havia hostilidade declarada, apenas aquele tipo de indiferença que sufoca devagar. Foi entre uma risada e outra, no meio daquelas conversas cruzadas, que notei a primeira pontada mais evidente. Um rapaz, talvez amigo de infância do meu filho, aproximou-se da mesa principal e contou uma história sobre o jeito antiquado de um antigo professor. As descrições exageradas arrancaram gargalhadas, e logo alguém fez uma ponte desnecessária. É igual ao pai dele, né? Sempre sério, sempre regrado, sempre reclamando de tudo. A piada não era diretamente minha, mas o alvo estava claro. O grupo riu, e meu filho, sem perceber ou sem se importar, completou: "Ah, meu pai nasceu com cara de sexta-feira chuvosa. É o nosso velho ranzinza." Houve quem risse com naturalidade, quem risse por educação, e até quem desviasse o olhar, talvez desconfortável. Eu fiquei imóvel. O som daquelas palavras não me atingiu como um soco, mas como uma chuva fina e gelada, daquelas que não derrubam, mas penetram fundo.
Não foi a primeira vez que ouvi algo assim, nem seria a última, mas ali, diante de tanta gente que pouco ou nada me conhecia, aquilo se transformava em rótulo. É curioso como um apelido ou uma frase dita em tom de brincadeira pode moldar a imagem que os outros têm de você, mesmo que não seja verdade. Velho ranzinza. 2 palavras que ignoravam décadas de disciplina, de decisões difíceis, de noites em claro, para proteger não apenas minha família, mas pessoas que jamais souberam meu nome. Enquanto eles riam, lembrei-me de uma noite distante, em missão, quando precisei ficar imóvel durante horas no frio cortante, para não comprometer a segurança de toda a equipe. O silêncio, naquela época, era questão de vida ou morte. Hoje, naquela sala aquecida e iluminada, o silêncio ainda era minha melhor arma. Deixei que a cena seguisse, que as conversas se misturassem novamente, que as risadas se dissipassem. Aprendi que a maioria das pessoas não percebe que estão sendo observadas até ser tarde demais. Aos poucos o jantar prosseguia. Pratos iam e vinham, taças se enchiam e o calor das piadas corria solto entre eles. Alguns vinham até minha mesa. Tentavam iniciar uma conversa com tópicos genéricos, mas rapidamente percebiam que eu respondia com brevidade e voltavam para o grupo central. Não porque eu não tivesse o que dizer, mas porque não desperdiço palavras com quem não está pronto para ouvi-las. A cada novo brinde, eu percebia mais claramente a divisão invisível entre nós. Eles no centro, embalados por um clima de despedida alegre. Eu, no canto, assistindo tudo como se fosse um espectador silencioso de uma peça cuja trama já conhecia o final. Foi então que percebi um detalhe curioso. Em meio ao burburinho, alguns olhares se voltavam para a porta de entrada. Discretos, mas repetidos, como se esperassem alguém que ainda não havia chegado. Meu filho consultava o relógio de tempos em tempos, minha nora arrumava o vestido nervosamente e alguns convidados cochichavam. Eu não fazia ideia de quem poderia ser, mas a expectativa era evidente. Segui observando, sem perguntar nada. Uma das lições mais valiosas que aprendi na vida foi que a informação chega para quem sabe esperar. O rótulo de velho ranzinza continuava pairando no ar, agora já absorvido pelo ambiente como se fosse apenas uma característica minha, aceita e repetida. Ninguém se dava ao trabalho de me ouvir ou perguntar o que realmente penso. Quais histórias carrego, quais marcas ficaram gravadas nas mãos que agora seguravam um garfo com calma. Para eles, eu era aquele homem no canto, de postura ereta, olhar sério e poucas palavras. Para mim, eu era o mesmo de sempre, aquele que não se abala com provocações pequenas, mas que sabe, com precisão, quando a maré vai virar. Enquanto as horas avançavam e a expectativa em torno de quem ainda chegaria crescia, comecei a sentir que algo incomum estava prestes a acontecer. Era o tipo de percepção que não se explica com lógica imediata, mas que todo veterano de campo conhece bem. Pequenos sinais. As conversas desacelerando quando o relógio se aproximava de um horário específico, a forma como meu filho olhava para a porta, a inquietação da minha nora. Não sabia o que viria, mas sabia que meu lugar naquele canto me permitiria ver tudo com clareza. E foi assim, nesse silêncio atento, que permaneci, enquanto o título que tentaram me impor naquela noite começava, sem que eles imaginassem, a se fragilizar. Porque certas verdades, quando chegam, têm o poder de reescrever toda a narrativa, e eu pressentia que aquela estava a caminho. O jantar avançava sem pressa, como se todos ali quisessem estender aquela sensação de celebração particular, embora eu percebesse que, para mim, cada minuto se alongava mais que o anterior. O movimento na sala era constante, gente se levantando para buscar mais bebida, outros trocando de lugar para conversar com diferentes grupos. O som dos talheres batendo nos pratos, misturado ao riso fácil, que vinha sempre das mesmas direções. Eu continuava no meu canto, imóvel, mas não ausente. A posição que me deram naquela mesa me permitia observar sem ser interrompido, como tantas vezes fiz em missões discretas, onde ficar invisível era parte essencial do sucesso. Não havia pressa em minha respiração, nem nas minhas reações, mas minha mente registrava tudo com precisão. As pausas antes de certos comentários,
Os olhares cruzados que pareciam carregar pequenas cumplicidades, o modo como meu filho, mesmo sendo o anfitrião, quase não se aproximava de mim. Era como se a minha presença fosse um compromisso social, mas a minha participação não fosse necessária. As travessas passavam por mim mais por protocolo do que por verdadeira intenção de servir. A cada vez que alguém perguntava, "O senhor quer mais?", a resposta já parecia pré-determinada, quase automática, como se esperassem que eu dissesse "não, obrigado", e continuasse ali decorando a cena. As conversas giravam em torno de viagens, oportunidades de trabalho, histórias engraçadas da juventude deles. Em algumas, meu nome era citado de passagem, quase como um adereço. Em outras, era usado como referência para uma postura rígida, antiquada. Eu não me importava com o conteúdo em si, mas com a facilidade com que o rótulo se espalhava, como se todos já tivessem aceitado uma versão de mim moldada pelas opiniões alheias e não pela minha própria história. Foi nesse clima que, em certo momento, um dos amigos mais próximos do meu filho se levantou, taça de vinho na mão, e chamou atenção para um brinde. A sala diminuiu o tom de voz até se calar quase por completo, como sempre acontece quando alguém se dispõe a falar em público. Ele começou com elogios à nova fase do casal, a coragem de recomeçar em outro país, as oportunidades que se abririam. As palavras vinham com fluidez, embaladas pelo entusiasmo coletivo. Eu ouvia mantendo a postura reta, os olhos fixos nele, mas sem me deixar absorver pelo clima de festa. Era um discurso construído para inflar o momento e, de certa forma, reforçar o elo entre todos ali. Todos, menos eu. Então, entre um elogio e outro, ele sorriu de lado e acrescentou em tom que pretendia ser leve. E claro, não podemos esquecer da presença ilustre do nosso velho ranzinza. A expressão provocou um estouro de risadas, algumas francas, outras constrangidas, mas todas carregadas de uma energia que eu conhecia bem, a de um alvo coletivo, escolhido para sustentar a graça da ocasião. Meu filho, rindo, levantou também a taça e disse: "Ah, sim, o nosso velho ranzinza preferido. Que ele continue resmungando por muitos anos, porque, no fundo, a gente gosta dele assim." As palavras tentavam suavizar, mas a marca já estava feita. O peso não estava no velho nem no ranzinza isoladamente, mas na combinação dos dois em uma sala onde a maioria não me conhecia a fundo. Era uma definição disfarçada de afeto, mas que servia para me reduzir a uma caricatura. Eu não reagi. Não desviei o olhar, não forcei um sorriso, não dei qualquer sinal de desconforto ou concordância. Mantive o copo na mão, repousado sobre a mesa, enquanto todos brindavam e se entreolhavam. Alguns olhares chegaram até mim, como se buscassem validar a piada ou verificar se eu estava levando numa boa. Não dei esse presente a ninguém. Aprendi que, às vezes, o silêncio não é passividade, é um campo minado. Quem pisa nele sem cuidado descobre tarde demais o custo. Enquanto as taças se chocavam e o som do cristal se espalhava pelo ambiente, minha mente voltou para uma situação antiga, distante no tempo, mas próxima na sensação. Em uma missão no exterior, cercado por militares de várias nações, ouvi um comentário depreciativo sobre a minha rigidez. Não respondi, mas continuei desempenhando meu papel com tamanha precisão que, ao final da operação, o mesmo homem que havia feito a observação foi quem mais defendeu minha promoção. Lembrei disso não por orgulho, mas para reforçar a certeza de que a imagem que tentam construir sobre nós pode ser destruída quando a verdade surge de forma incontestável. O brinde terminou, as conversas recomeçaram, e a vida na sala voltou ao ritmo anterior. Mas algo havia mudado, não para eles que continuavam rindo, mas para mim. A confirmação de que eu estava ali apenas como peça de cenário me deu ainda mais clareza sobre o que eu precisava fazer: permanecer. Permanecer para ver como a noite se desenrolaria, permanecer para testemunhar o momento exato em que aquele rótulo iria desmoronar. Não porque eu tivesse que provar algo, mas porque sempre soube que a reputação verdadeira não é moldada pelas vozes mais altas da sala, mas pelos atos que ninguém consegue apagar. Observei meu filho sorrir para todos, menos para mim.
Observei minha nora circular pela casa como anfitriã exemplar, evitando qualquer contato prolongado comigo. Observei como alguns convidados, ao passarem perto de mim, se limitavam a um aceno rápido ou a um comentário vago. Tudo isso construía o cenário perfeito para o que estava prestes a acontecer. Havia algo no ar, uma expectativa silenciosa que não tinha relação comigo. Pelo menos não ainda. As idas e vindas em direção à porta de entrada se tornavam mais frequentes, como se aguardassem a chegada de alguém especial. A cada minuto ficava mais claro que havia uma presença ausente que era aguardada com certa ansiedade. Meu filho consultava o relógio mais vezes. Minha nora verificava o celular discretamente. Alguns convidados cochichavam e olhavam para fora. Eu permaneci no meu canto, não por resignação, mas porque já sabia que a melhor posição para assistir a uma revelação é aquela em que ninguém imagina que você está atento. Quando a porta finalmente se abrisse e a energia da sala mudasse, eu estaria pronto para ver cada reação. Naquele momento, porém, deixei que o título de velho ranzinza continuasse ecoando na memória deles, alimentando o falso consenso que haviam criado. Quanto mais confortável eles ficassem com essa versão de mim, mais impacto teria o instante em que tudo mudasse. E de alguma forma que eu ainda não podia prever, sentia que esse instante estava mais próximo do que todos imaginavam. O brinde terminou como começou, com um rastro de risadas que se dissipavam rápido no ar, deixando atrás apenas aquele eco incômodo que não se apaga tão cedo. As taças voltaram às mesas, os copos foram enchidos de novo e as conversas se retomaram com a naturalidade de quem não percebeu ou não se importou com o que acabou de acontecer. Eu permaneci no meu canto, imóvel, sentindo o peso do silêncio que havia escolhido manter. Para eles, minha ausência de reação era a prova definitiva de que a piada era inofensiva ou, pior, verdadeira. Ele não respondeu, logo não se incomodou, pensariam. Mas eu conhecia a mecânica desse tipo de situação. Quando você não rebate, não está necessariamente concordando. Às vezes, está apenas esperando. Esperar é uma virtude que a maioria não compreende. O tempo, no entanto, sempre me ensinou que quem sabe esperar escolhe o momento certo de agir, e nesse momento o impacto é muito maior. Enquanto isso, a sala fervilhava com o mesmo ritmo de antes. As conversas iam e vinham como ondas, ora mais altas, ora mais baixas. Algumas chegavam até mim como fragmentos flutuando no ar. Comentários sobre novos apartamentos, mudanças para o exterior, carreiras em ascensão. Tudo girava em torno da vida deles e do futuro que vislumbravam. Eu era como uma moldura silenciosa para aquele quadro vibrante, um elemento presente, mas não integrado. E essa era, ironicamente, uma das posições mais poderosas em qualquer cenário. Estar presente sem ser parte, observar sem se comprometer, registrar sem ser registrado. Lembrei-me de uma noite no deserto, muitos anos antes, quando fui deixado sozinho em um ponto de observação, enquanto o resto da equipe se movimentava. Passei horas imóvel, ouvindo apenas o vento e observando os sinais distantes. Naquela noite, o silêncio me manteve vivo. Aqui, ele me mantinha acima. Enquanto todos tentavam me encaixar no papel do velho ranzinza e se divertiam às minhas custas, eu ia colecionando detalhes. Os olhares que se cruzavam em cumplicidade, as expressões que surgiam e sumiam quando alguém achava que não estava sendo visto, a tensão leve, mas constante, de quem espera uma chegada importante. Meu filho, por exemplo, não parava quieto. Caminhava de um lado para outro, com aquele sorriso educado, mas os olhos constantemente se desviavam para a porta. Minha nora, sempre elegante, mantinha a conversa com as convidadas, mas o celular permanecia na mão, iluminando seu rosto a cada notificação. Não era difícil perceber que aguardavam alguém. Não era qualquer convidado, havia um cuidado na preparação, um espaço invisível reservado, um clima de expectativa que não se explicava apenas pelo jantar. Continuei bebendo calmamente, girando o líquido na taça com movimentos lentos. Não precisava perguntar quem vinha. As respostas para esse tipo de pergunta nunca são dadas de forma direta. Elas se revelam no comportamento das pessoas.
Eu podia sentir o ambiente mudando em pequenas doses, como quando uma frente fria se aproxima e o vento, ainda tímido, já começa a anunciar a mudança de temperatura. Os convidados mais próximos da porta cochichavam, olhavam discretamente para fora e voltavam a conversar. Era como se todos soubessem, menos eu. Ou pelo menos era o que queriam acreditar. Enquanto o tempo passava, percebi que alguns tentavam interagir comigo de maneira superficial. Frases como, "E aí, está gostando do jantar?" ou "O senhor viaja muito?" surgiam e desapareciam rápido, sem esperar respostas elaboradas. Era mais um cumprimento do que uma real tentativa de diálogo. Eu respondia com brevidade, sem me esforçar para preencher o vazio. Não porque estivesse magoado, embora fosse mentira dizer que as palavras de antes não tinham peso, mas porque compreendia que esse espaço entre perguntas e respostas era uma maneira de reforçar o que eles acreditavam ser a minha natureza. Um homem seco, econômico nas palavras, resistente ao calor das conversas triviais. Mal sabiam que, nesse momento, eu era o único ali que sabia exatamente o que estava fazendo. A sensação de estar sendo subestimado não me era estranha. A vida militar é um campo fértil para isso. Quantas vezes no início da carreira, olhares experientes me mediram e me colocaram em gavetas estreitas, decidindo o que eu era capaz ou não de fazer, antes mesmo de eu ter a chance de agir. E quantas vezes foi justamente essa subestimação que me deu a vantagem necessária para surpreender. Eu sabia que estava diante de uma situação semelhante. O que eles viam em mim agora, um homem mais velho, calado, imóvel no canto da sala, era apenas a superfície. Por baixo, havia um reservatório de histórias, conexões e experiências que não poderiam imaginar. À medida que a noite avançava, a expectativa silenciosa crescia. Eu percebia nos detalhes, as pausas entre uma conversa e outra, a forma como o som na sala diminuía cada vez que alguém achava que tinha ouvido um carro parar na rua. As horas se alongavam, mas eu não sentia cansaço. Havia algo de quase irônico naquela espera. Eu, que tantas vezes fui o homem aguardado em reuniões diplomáticas e operações de campo, agora estava no papel de observador, vendo outros prepararem o palco para alguém que ainda não chegara. E então, como em um exercício de paciência orquestrado pelo destino, decidi me manter exatamente onde estava. Não faria perguntas, não tentaria adivinhar. Eu ficaria no canto, ereto, com a mesma postura que tantas vezes assumi ao lado de comandantes e chefes de Estado, e deixaria que o momento viesse até mim. Se existia uma lição que aprendi ao longo dos anos, é que certas revelações têm mais impacto quando você está exatamente onde eles menos esperam. E quando finalmente a porta se abrisse, eu estaria pronto para ver cada olhar, cada gesto, cada mudança de tom. Naquele momento, porém, o que havia era apenas o silêncio que eu carregava e que eles interpretavam como confirmação. Mal sabiam que esse silêncio não era aceitação, mas preparação. E o que estava por vir tinha o poder de redefinir, em poucos segundos, a imagem que tanto se esforçavam para sustentar sobre mim. Eu já não pensava mais na ofensa disfarçada de piada. Pensava no que viria depois, e em como esse depois, quando chegasse, faria cada riso de antes parecer pequeno demais para ser lembrado. O tempo naquela sala parecia correr de maneira diferente para mim. Enquanto os outros conversavam, riam e se levantavam para cumprimentar conhecidos, para mim cada minuto parecia uma fração alongada, carregada de observações que iam se acumulando como peças de um tabuleiro de estratégia. Eu já tinha compreendido desde que cheguei que havia algo além daquele jantar. Havia uma espera silenciosa, quase solene, camuflada sob a alegria forçada das despedidas e dos brindes. E ao longo da noite, essa espera se tornava cada vez mais nítida. Era como o silêncio antes de um discurso importante, ou como a tensão que precede a chegada de um oficial superior numa inspeção. Os sinais estavam em todos os lugares. O modo como meu filho olhava para a porta com uma frequência quase mecânica, como se cada rangido no portão pudesse ser um momento tão aguardado. Minha nora, que fazia questão de manter a postura de anfitriã perfeita, deixava escapar a ansiedade no movimento dos dedos sobre a tela do celular, conferindo notificações que aparentemente ainda não vinham.
Os convidados mais próximos deles trocavam cochichos e olhares, tentando disfarçar a curiosidade. Não era difícil deduzir que esperavam alguém importante, ao menos para eles. Eu, no entanto, não perguntei. Não por desinteresse, mas por disciplina. Perguntar significaria me colocar no papel que eles tentavam me empurrar, o do homem curioso, alheio, que precisa ser incluído nas informações para se sentir parte. Eu preferi continuar no meu posto, no canto, observando como sempre fiz. A vida já me ensinara que quando uma informação é realmente relevante, ela chega sem que você precise ir atrás. É a lei silenciosa de qualquer missão. Os acontecimentos vêm até quem sabe esperar pelo momento certo. A noite avançava e o burburinho na sala já não era o mesmo de antes. Havia pequenas quebras de atenção, conversas interrompidas por um breve olhar em direção à entrada, risos que não duravam tanto. A música ambiente parecia mais baixa, talvez por coincidência, talvez por escolha inconsciente de deixar o espaço pronto para que a próxima voz que chegasse fosse ouvida com clareza. Tudo estava alinhado para um momento que eu ainda não conhecia, mas sentia. Foi quando percebi, pelo reflexo no vidro da janela ao lado, o farol de um carro estacionando diante da casa. Não era um carro qualquer. Os faróis apagaram quase de imediato, e as portas se abriram com uma sincronia estranha para encontros informais. 2 silhuetas desceram, mas apenas uma se encaminhou para a porta principal. A outra permaneceu junto ao veículo, como se fosse apenas acompanhante ou segurança. Pelo corte da farda e pela postura ereta, reconheci que não era alguém comum. Não importava o país, o treinamento ou a cultura. O modo como um militar caminha e ocupa o espaço é algo que os olhos treinados identificam de imediato. O som da campainha cortou as conversas como uma lâmina afiada. Não houve anúncio prévio, não houve preparação visível. Mas todos sabiam que aquela era a chegada aguardada. Meu filho foi o primeiro a se mover, quase apressado demais para não parecer ansioso. Minha nora ajeitou o vestido e compôs um sorriso que não tinha nada de espontâneo. Alguns convidados trocaram olhares como se compartilhassem um segredo. A porta se abriu e, por um instante, vi apenas o contorno escuro contra a luz da rua. Então, à medida que a figura entrou, a sala pareceu mudar de temperatura. Um homem alto, com a farda impecável marcada por insígnias que poucos ali sabiam decifrar, mas que eu conhecia de memória, adentrou o espaço com a postura que só se sustenta por décadas de serviço. Não era apenas um militar. Pelo corte das medalhas e pelo distintivo no ombro, estava claro que se tratava de um general com credenciais internacionais, e não qualquer credencial. Ali estava alguém que havia servido na ONU em missões que poucos conhecem a fundo. Os murmúrios começaram discretos, mas inevitáveis. Alguns se ajeitaram nas cadeiras, outros recuaram para abrir passagem. Meu filho, com o sorriso largo, aproximou-se para cumprimentá-lo, e minha nora fez o mesmo. Mas o que aconteceu a seguir quebrou completamente o roteiro que todos pareciam ter ensaiado na cabeça. O general não ficou na entrada trocando cumprimentos com o casal anfitrião. Não se deteve em palavras protocolares. Ao cruzar a porta, seus olhos varreram a sala como se buscassem alguém, e quando encontraram não desviaram mais. Ele começou a caminhar na minha direção. O burburinho cessou quase de imediato. O som de seus passos no piso soava como um tambor lento e preciso, cada batida carregando um significado que só alguns ali poderiam compreender. Eu continuei sentado, não por desafio, mas por respeito à etiqueta militar. O posto mais alto se aproxima, e é ele quem determina o momento do cumprimento. Quando chegou diante de mim, fez uma pausa curta, como se quisesse prolongar o peso do instante. Então, com a voz firme e grave, disse: "Senhor, é uma honra finalmente encontrá-lo." E antes que qualquer reação se espalhasse, ergueu a mão e bateu continência, com a precisão de quem não faz gestos por cortesia, mas por reconhecimento genuíno. A sala congelou. Nenhuma das piadas, nenhum dos rótulos, nenhuma das risadas anteriores parecia ter lugar naquele momento. As pessoas olhavam de mim para ele, como se tentassem decifrar que tipo de história conectava aquele general da ONU a este velho ranzinza que mantinham no canto da festa. Eu me levantei então, não com pressa,
mas com a mesma postura que mantive por toda a minha vida de serviço. Retribuí a continência com exatidão, sentindo no olhar dele algo que ia além do protocolo. Havia respeito, havia reconhecimento, havia memória. E enquanto todos permaneciam em silêncio, aguardando a explicação que inevitavelmente viria, eu sabia que aquele era apenas o começo da verdadeira noite. Tudo o que havia antes, os brindes, as piadas, o distanciamento, era apenas o pano de fundo para o momento que finalmente se revelava. O silêncio que se instalou na sala após o gesto do general não foi daqueles que pesam apenas pelo constrangimento. Foi o tipo de silêncio que tem densidade, que ocupa espaço, que faz cada segundo durar mais que o normal. As conversas foram interrompidas como se alguém tivesse cortado um fio invisível que sustentava o clima festivo. Olhares se cruzaram. Copos permaneceram suspensos a meio caminho da boca, e até a música ambiente parecia ter diminuído de volume, embora eu soubesse que era apenas a percepção coletiva sendo engolida pelo impacto do momento. O homem à minha frente mantinha a postura impecável, a mão ainda finalizando o movimento de continência que havia me dirigido com precisão milimétrica. Naquele gesto havia história, havia reconhecimento, havia algo que ninguém ali estava preparado para presenciar. Levantei-me com a calma que a situação exigia, não como quem reage a um ato inesperado, mas como quem reconhece um protocolo antigo, que vem de um tempo em que o respeito era construído por méritos concretos, não por convenções sociais ou vaidades efêmeras. Nossos olhares se encontraram de forma direta e limpa, como acontece entre soldados que se conhecem pelo peso do que viveram, mesmo que nunca tenham dividido a mesma trincheira. Retribuí a continência com a mesma firmeza, cada movimento executado de forma controlada, sentindo nos músculos um eco distante das centenas de vezes que havia repetido aquele gesto em contextos muito diferentes daquele salão de jantar doméstico. O general, após baixar a mão, deu um passo à frente e estendeu a minha. O aperto foi firme, seco, e carregava a sinceridade que só existe entre iguais. Não houve exagero, não houve encenação. "Senhor, finalmente tenho o prazer de encontrá-lo pessoalmente", disse ele, em voz firme o bastante para ser ouvida por todos os presentes, mas sem alterar o tom militar, que evita qualquer vestígio de teatralidade. Percebi que alguns convidados se ajeitavam nas cadeiras. Outros se inclinavam para a frente, instintivamente curiosos. Eu sabia que estavam tentando entender por que aquele homem, com toda a patente que carregava, vinha até mim não para me cumprimentar de forma casual, mas para me prestar uma saudação pública. Minha nora, ainda com o sorriso que havia preparado para a chegada do convidado, agora mantinha os lábios tensos, como se tentasse equilibrar a surpresa com a necessidade de continuar representando a boa anfitriã. Meu filho, por sua vez, olhava de mim para o general, os olhos ligeiramente arregalados sem disfarçar o desconforto de não saber qual era exatamente a relação que nos ligava. Os amigos dele, que horas antes haviam rido da piada sobre o velho ranzinza, agora estavam imóveis, como espectadores que percebem que a peça em cartaz não era a que pensavam estar assistindo. O general não esperou que alguém tomasse a palavra. Ele mesmo assumiu o espaço com a naturalidade de quem está acostumado a falar para tropas inteiras ou para salas repletas de autoridades. "Senhoras e senhores", começou, voltando-se para a mesa principal e para o círculo de convidados. "O homem que vocês têm diante de si não é apenas um veterano. Ele é uma lenda onde estive. O nome dele ainda é falado com respeito nas missões da ONU em que servi, mesmo depois de tantos anos. Não era uma voz exaltada, mas tinha aquela cadência grave que imprime verdade nas palavras e que faz com que ninguém queira interromper. Os olhares voltaram-se para mim, alguns com surpresa genuína, outros com uma mistura de vergonha e incredulidade. Eu permaneci em silêncio não por falta de palavras, mas porque aprendi muito cedo que o reconhecimento verdadeiro não precisa ser completado pelo próprio homenageado. Cada segundo daquele silêncio prolongava o impacto do que havia sido dito, como um golpe de artilharia que ecoa no terreno e deixa os adversários atordoados. O general continuou. "Na época, eu era um oficial jovem, e seu nome surgia sempre que se falava em disciplina, estratégia e coragem.
Houve operações inteiras que foram possíveis graças a decisões suas, e mesmo aqueles que nunca o conheceram pessoalmente sabiam quem era o homem por trás das ordens. Encontrei veteranos que ainda se lembram de suas instruções como se fossem ontem, e posso garantir que não é comum um soldado deixar essa marca, especialmente fora do próprio país. Ele não olhou para mais ninguém enquanto falava, e isso deixava claro que suas palavras não eram para bajular o público, mas para honrar a mim. Senti, sem precisar olhar diretamente, como o clima na sala havia mudado. Onde antes havia condescendência e piadas disfarçadas de afeto, agora havia um respeito contido, incômodo para alguns, revelador para outros. As mesmas pessoas que há pouco se sentiam à vontade para rir de mim, agora mantinham os olhos baixos ou desviavam o olhar quando eu passava por elas. Não era apenas o peso do título de lenda que ele havia colocado sobre meus ombros. Era o fato de que alguém de fora, com autoridade indiscutível, havia invalidado em poucos minutos a imagem que tentavam sustentar sobre mim. Meu filho forçou um sorriso e tentou intervir. General, não sabia que vocês se conheciam. O outro respondeu com naturalidade. Não nos conhecíamos pessoalmente até hoje, mas saber quem ele é, isso eu sei há muito tempo. A frase caiu como mais um tijolo na construção que estava desmoronando diante de todos. Não havia espaço para dúvidas ou para versões alternativas dos fatos. O que estava sendo dito ali não vinha de uma lembrança vaga ou de um favor social, mas de uma reputação construída em lugares e circunstâncias que a maioria nem sequer seria capaz de imaginar. Depois disso, o general colocou a mão no meu ombro e disse algo que não era apenas para mim, mas que atravessava a sala inteira. Foi uma honra servi-lo, mesmo que indiretamente, e é uma honra estar aqui hoje. O impacto era tão grande que, por um momento, ninguém soube como reagir. Alguns bateram palmas timidamente, outros apenas sorriram de forma mecânica. Eu, por minha vez, permaneci em pé, ainda no mesmo canto que me haviam destinado no início da noite, mas agora com a sensação clara de que aquele espaço já não tinha o mesmo significado. Naquele instante, compreendi que não era preciso dizer nada para responder às piadas, aos rótulos ou às tentativas de me reduzir a um personagem menor. O silêncio que eles interpretaram como confirmação agora se revelava como a preparação para esse momento. E de todos os presentes naquela sala, eu era o único que sabia, desde o início, que a paciência é muitas vezes a arma mais afiada que um homem pode carregar. O general manteve a mão no meu ombro por alguns segundos a mais do que seria esperado em um cumprimento formal. Não era um gesto de intimidade desnecessária, mas de firmeza, como se quisesse ancorar as palavras que acabara de pronunciar para que ninguém na sala pudesse tratá-las como simples cortesia. Seu olhar se manteve fixo no meu, e havia ali uma verdade que só quem viveu os bastidores da guerra consegue reconhecer. Ele não estava ali para uma visita social qualquer, e muito menos para impressionar uma plateia doméstica. Aquela era uma missão pessoal, algo que ele havia decidido cumprir independentemente do que os outros pudessem pensar. Ao redor, o silêncio já não era apenas ausência de som, era uma contenção, como se todos estivessem inclinados para frente, tentando absorver o que aquele homem de alta patente estava dizendo, medindo o peso e a veracidade daquelas palavras. Ele endireitou a postura, deu um passo para trás e, com o mesmo tom controlado que usaria diante de uma tropa em formação, prosseguiu. Para muitos aqui, talvez este homem seja apenas um parente, um amigo da família, ou alguém que participou de um pedaço distante da vida de vocês. Mas para mim, e para muitos que serviram sob a bandeira das Nações Unidas, o nome dele é sinônimo de estratégia, liderança e coragem. Quando estive no Sudão anos atrás, ouvi histórias de uma operação complexa em território hostil, onde civis e militares estavam encurralados. Foram decisões rápidas e precisas, tomadas à distância, que salvaram dezenas de vidas, decisões desse homem. Vi como algumas cabeças se voltaram lentamente para mim, como se me enxergassem de maneira diferente pela primeira vez naquela noite. Pessoas que, horas antes, mal haviam me dirigido a palavra, agora me observavam com atenção. Não era apenas curiosidade,
Era o desconforto de quem percebe que pode ter cometido um erro grave de julgamento. O general, percebendo o impacto, não parou. No Congo, quando forças de paz estavam em risco de emboscada, encontrei veteranos que lembravam de instruções e protocolos desenvolvidos por ele. Esses procedimentos se tornaram padrão e até hoje são ensinados aos novos oficiais. Não se trata apenas de bravura no campo. Trata-se de inteligência, de antecipar movimentos, de saber quando agir e quando esperar. Ele não é apenas um soldado. Ele é uma lenda onde estive. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. O som de talheres e copos havia desaparecido completamente. Não havia mais risos ou conversas paralelas. Todos ali, de alguma forma, estavam presos àquele momento. E mesmo quem não entendia a dimensão do que estava sendo dito, conseguia sentir que aquilo não era exagero. Era a verdade sendo colocada na mesa de forma incontestável. Minha nora tentou, por reflexo, retomar o papel de anfitriã, dizendo algo como: "Que honra ter essa reunião aqui." Mas sua voz soou pequena, quase deslocada no meio da solenidade que havia tomado conta do ambiente. Meu filho, com uma expressão que misturava surpresa e um leve constrangimento, apenas observava, talvez repassando mentalmente todas as vezes em que repetira aquele apelido, velho ranzinza, na frente de outros, acreditando que era apenas uma brincadeira inofensiva. O general, percebendo que tinha a atenção completa de todos, deu mais um passo e se dirigiu à sala inteira. A maioria de vocês nunca vai saber o que é estar em um lugar onde uma decisão errada custa vidas, onde hesitar um segundo pode significar a perda de tudo. Ele esteve nesse lugar mais de uma vez, e a razão pela qual alguns de nós estamos aqui hoje, vivos, é porque ele soube escolher certo. Suas palavras não vinham carregadas de emoção descontrolada. Vinham com aquela sobriedade que faz cada frase se fixar na mente de quem ouve. Eu permaneci em silêncio, com a postura ereta, apenas sustentando o olhar dele. Não havia nada que eu precisasse acrescentar. O que tinha de ser dito, ele já havia dito, e o impacto disso se refletia nos rostos ao meu redor. Vi como um dos amigos mais próximos do meu filho, o mesmo que havia iniciado a piada no brinde, agora evitava me encarar. Outro, que pouco antes havia me cumprimentado por obrigação, parecia desconfortável, mexendo no guardanapo sem parar. E então, talvez para selar a cena, o general voltou-se para mim e disse de forma clara e deliberada: "Senhor, com sua permissão, eu gostaria de fazer um brinde." Pediu um copo, ergueu-o e declarou: "Ao homem que ensinou, mesmo à distância, que disciplina não é rigidez, que estratégia não é frieza, e que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Que possamos aprender com ele, ainda que tardiamente, a valorizar quem merece." As taças se ergueram, mas não houve a mesma leveza dos brindes anteriores. Ninguém se atreveu a transformar aquele momento em piada. O som dos cristais se tocando foi contido, quase cerimonioso, e pela primeira vez naquela noite, eu vi olhares que não buscavam apenas cumprir formalidades, mas que carregavam, ainda que discretamente, um reconhecimento real. Eu não precisava sorrir, nem agradecer. Permaneci no meu canto, não mais como o convidado esquecido, mas como o ponto de convergência de todas as atenções. E naquele instante, compreendi que não era o título de lenda que me importava. Era a forma como a verdade, quando chega na hora certa e pelas mãos certas, é capaz de desmontar anos de percepções erradas em apenas alguns minutos. O general sentou-se, mas percebi que a sua presença ainda mantinha todos em alerta. A festa, que antes parecia ter um roteiro leve e previsível, agora estava em um território diferente. E eu sabia que, a partir dali, cada gesto e cada palavra dirigidos a mim seriam medidos com muito mais cuidado. Não porque eu tivesse mudado, mas porque finalmente eles tinham sido obrigados a me ver como eu sempre fui. Quando o general se sentou, parecia que a sala havia perdido a espontaneidade que a alimentara até poucos minutos antes. Não havia mais aquelas risadas soltas, a conversa atravessada de uma ponta a outra da mesa ou os brindes improvisados com piadas internas. O ambiente estava mais lento, pesado,
como se todos tivessem recebido, sem querer, uma convocação para refletir sobre o que tinham acabado de ouvir. As pessoas ainda falavam, mas as vozes vinham mais baixas, quase como se tivessem receio de se sobrepor ao significado do momento anterior. Eu permanecia no meu canto, mas aquele canto já não tinha a mesma conotação de isolamento. Agora ele funcionava como um posto de observação privilegiado, de onde eu podia ver com clareza cada microexpressão, cada tentativa de reorganizar o próprio discurso. Foi inevitável reparar na mudança nos olhares. Quem antes me olhava de forma neutra ou desinteressada, agora evitava meu rosto como se temesse encontrar nele algum tipo de julgamento. Era curioso observar como a vergonha não precisa ser anunciada. Ela se mostra nas pequenas hesitações, no desvio repentino de um olhar, no sorriso rápido que se dissolve antes de chegar aos olhos. Aqueles que haviam participado mais ativamente das brincadeiras sobre o velho ranzinza se mostravam particularmente inquietos. Um deles, que mais cedo havia me chamado de sério demais enquanto erguia a taça, agora mantinha a mão ocupada mexendo no celular, sem realmente olhar a tela, apenas para não encarar ninguém diretamente. Meu filho, sentado mais próximo à cabeceira, tentava retomar algum controle sobre o clima. Perguntava aos convidados sobre a viagem, comentava sobre detalhes da mudança, elogiava o prato que minha nora havia preparado. Mas tudo soava mecânico, como se fosse uma coreografia ensaiada para manter as aparências. Ele também parecia não saber muito bem como lidar com o que havia acontecido. Era como se o general, ao trazer à tona um pedaço da minha história, que ele próprio nunca mencionara com orgulho, tivesse colocado uma peça incômoda no quebra-cabeça que meu filho havia montado sobre quem eu era. Minha nora, por sua vez, mantinha um sorriso social impecável, mas os olhos denunciavam uma espécie de tensão. Ela buscava interações rápidas, servia bebida, recolhia pratos, como se o movimento físico fosse a maneira mais prática de evitar conversas profundas. Talvez temesse que alguém lhe perguntasse se sabia da minha trajetória. Talvez temesse ainda mais a possibilidade de precisar admitir que não sabia. E havia os outros, os que não haviam feito piadas, mas que até então também não tinham feito questão de me incluir. Esses agora se mostravam mais atentos. Não vinham até mim com entusiasmo forçado, mas olhavam de vez em quando, como quem tenta medir se há espaço para um diálogo. Era um tipo diferente de cautela, mais próxima de um reconhecimento silencioso do que de uma desculpa velada. O general, sentado a poucos metros de mim, não parecia incomodado com o efeito que provocara. Pelo contrário, mantinha-se sereno, comendo devagar, ouvindo atentamente qualquer conversa que lhe fosse dirigida. De vez em quando trocávamos um olhar rápido, e eu percebia que ele sabia exatamente o que havia feito. Não era apenas um encontro social para colocar assuntos em dia. Sua presença, suas palavras e o momento escolhido para dizê-las haviam sido calculados. Ele sabia que para certas verdades o palco e a audiência, certos valem mais do que 1000 encontros privados. Enquanto observava, percebi que o desconforto de alguns não vinha apenas da vergonha, mas também do fato de terem sido pegos de surpresa. Era como se, de repente, percebessem que estavam diante de alguém que tinha uma vida muito maior e mais complexa do que a narrativa conveniente que sustentavam. Isso, por si só, já alterava a dinâmica da noite. A partir daquele ponto, qualquer comentário ou gesto dirigido a mim passaria a carregar um peso diferente. Uma das amigas da minha nora, que antes havia participado das risadas, veio até mim para perguntar se eu queria mais vinho. Sua voz estava mais baixa e ela parecia medir as palavras. Agradeci e percebi que ela ficou por um segundo a mais ali, como se esperasse que eu dissesse algo que a aliviasse. Não o fiz, não porque quisesse puni-la, mas porque aprendi que, às vezes, o silêncio é a resposta mais honesta. Não havia nada que eu pudesse dizer que apagasse as risadas de antes, e francamente não era minha função apagar nada. O jantar prosseguiu dessa forma, com todos se movendo ao redor de um centro de gravidade invisível que agora passava por mim. Não me esforçava para manter essa atenção, mas também não a rejeitava. Apenas me mantinha presente, olhando nos olhos de quem se aproximava, respondendo o que me perguntavam com clareza, sem floreios,
e sem tentar amenizar o desconforto alheio. No fundo, sabia que essa postura, mais do que qualquer discurso, deixaria claro que eu não precisava justificar nada. Aos poucos, percebi que o que mais incomodava alguns não era o conteúdo do que o general havia dito, mas o fato de que ele dissera tudo aquilo de forma pública, sem deixar espaço para que fosse interpretado como exagero ou favor pessoal. Era incontestável. Não havia como desviar ou minimizar. Aquela verdade agora estava no centro da mesa, e todos tinham que conviver com ela pelo resto da noite. Eu, que tantas vezes já estivera em salas onde o silêncio era mais revelador do que qualquer relatório, sabia que, a partir dali, cada gesto, cada tentativa de aproximação ou de afastamento, seria mais um capítulo não dito dessa história. E, sentado no mesmo lugar em que havia começado a noite, senti que não precisava de mais nada para concluir que, por mais longa que fosse a festa, o verdadeiro ponto alto já havia acontecido. E ninguém jamais esqueceria a maneira como aconteceu. Depois que o general terminou de comer, percebi que ele se recostou levemente na cadeira, como alguém que, embora à vontade, ainda mantém o controle da situação. Seus olhos passearam pela mesa, não com pressa, mas com a atenção de quem mede o terreno antes de agir novamente. Foi nesse momento que, de forma quase natural, ele pegou sua taça de vinho, ergueu-a discretamente e pediu a palavra. O gesto não teve anúncio formal, mas foi suficiente para que todas as conversas parassem de uma só vez. A sala, que desde sua chegada havia perdido o tom ruidoso, ficou ainda mais contida. A diferença é que agora não havia desconforto apenas. Havia expectativa. Todos esperavam para saber qual seria a próxima peça dessa sequência de movimentos que ele parecia conduzir com precisão cirúrgica. Ele começou falando de maneira simples, quase como quem compartilha uma lembrança pessoal. Eu poderia ter brindado ao casal anfitrião, a viagem que vão iniciar, ou até as histórias desta noite. Mas seria injusto terminar esta reunião sem brindar àquele que, para mim, representa muito mais do que uma lembrança distante de serviço. Representa um exemplo vivo. Olhou diretamente para mim e continuou. Quero brindar ao homem que, mesmo sem saber, foi meu comandante em campo. Suas ordens, vindas de uma sala a milhares de quilômetros de distância, chegaram até nós como âncoras em meio ao caos. E foi seguindo essas ordens que conseguimos voltar para casa com todos os homens que estavam sob minha responsabilidade. O impacto foi imediato. Vi alguns convidados se ajeitarem nas cadeiras, outros baixarem os olhos, e alguns mais jovens franzirem a testa tentando compreender a gravidade do que acabavam de ouvir. O general fez uma pausa e, dessa vez, ergueu a taça de forma mais alta, convidando todos a imitarem o gesto. Este brinde é para o Senhor, não apenas pelo que fez no passado, mas pelo que representa agora. A prova de que a verdadeira autoridade não grita, não exige e não precisa se impor. Ela se reconhece pelo respeito que inspira. As mãos que seguravam taças se levantaram quase automaticamente. O tilintar dos copos, no entanto, foi diferente dos outros brindes da noite. Não houve gargalhadas, nem frases adicionais tentando suavizar o momento. O som foi contido, quase reverente, e as pessoas beberam sem pressa, como se quisessem prolongar aquele instante o máximo possível. Eu, por minha vez, não alterei a postura. Levantei a minha taça com a mesma calma com que se executa um gesto cerimonial. Fiz um leve movimento de cabeça para reconhecer as palavras dele e bebi. Não precisei dizer nada. A fala do general já carregava tudo o que precisava ser dito. O detalhe que percebi logo em seguida foi que aquele brinde deslocou completamente o eixo da noite. Até então, todos os momentos de destaque haviam sido cuidadosamente centralizados no casal anfitrião. Os brindes anteriores, mesmo os mais simples, sempre voltavam para eles. Mas agora, diante da presença e da fala do general, o foco havia se deslocado de maneira definitiva. Não era mais sobre a viagem, sobre as histórias da família ou sobre a despedida. Era sobre o que havia sido revelado. Vi meu filho forçar um sorriso, o mesmo sorriso que já usara em outras situações, para encobrir desconforto e tentar retomar o controle. Obrigado, general. E obrigado, pai, por estar aqui conosco esta noite. A frase veio truncada,
como se ele tivesse sentido a necessidade de mencionar minha presença de forma explícita, talvez para compensar tudo o que fora dito antes de o general chegar. Minha nora, por outro lado, limitou-se a erguer a taça e beber sem acrescentar nada. O brilho nos olhos dela havia mudado. Não era mais aquela segurança de anfitriã que comanda o cenário. Era o brilho tenso de quem sabe que a narrativa que planejou foi alterada por completo. Depois do brinde, houve uma tentativa de retomar o clima leve. Algumas conversas surgiram aqui e ali, mas ninguém parecia disposto a voltar ao tom de antes. Os assuntos eram mais comedidos, e quando mencionavam o general ou a minha presença, vinham carregados de uma formalidade que não existia no início da noite. Até as pessoas que mais cedo se permitiram brincar às minhas custas, agora pesavam as palavras, escolhendo com cuidado o que dizer. O general, por sua vez, parecia plenamente consciente desse efeito. Ele não monopolizou as conversas, nem buscou mais espaço. Apenas manteve-se presente, respondendo quando era abordado, sempre com aquele ar de quem sabe exatamente a influência que exerce. Era como se o simples fato de ele estar ali, depois do que dissera, fosse suficiente para manter todos alinhados. Observei tudo isso sem pressa, registrando mentalmente cada reação. Não havia ressentimento da minha parte, mas havia um certo senso de justiça silenciosa. Eu não precisava corrigir ninguém ou exigir desculpas. O que tinha que ser exposto já havia sido. O brinde do general vindo de fora, com uma autoridade que ninguém naquela sala poderia questionar, foi como um selo final sobre a noite. Tudo o que viesse depois seria apenas uma tentativa de reorganizar o que já havia sido irrevogavelmente alterado. Quando finalmente os convidados começaram a se despedir, notei que alguns vieram até mim para apertar minha mão, outros para fazer pequenos comentários de reconhecimento. Nenhum deles se desculpou diretamente, mas todos, de alguma forma, procuraram estabelecer um contato que não haviam buscado antes. Eu os recebi com serenidade, sem prolongar interações, deixando que cada um lidasse à sua maneira com a própria consciência. No fim, quando a sala já estava mais vazia e o som da rua começava a entrar pelas janelas, percebi que o brinde do general havia feito algo que nenhum gesto meu poderia ter feito naquela noite: transformar a minha presença em referência incontornável, independentemente de quem quisesse ou não admiti-lo. E isso, para alguém que aprendeu ao longo da vida que a postura vale mais que qualquer explicação, era a vitória mais limpa e definitiva que eu poderia ter. Quando o último convidado se despediu e a porta se fechou atrás dele, a casa ficou num silêncio diferente daquele que reinava no início da noite. Não era o silêncio constrangido de horas atrás, nem o silêncio pesado que se instalara quando o general falou pela primeira vez. Era um silêncio que parecia estar deixando cada um a sós com seus próprios pensamentos. Eu ainda estava sentado no mesmo lugar, o canto onde me colocaram assim que cheguei, e era curioso perceber como aquele espaço havia mudado de significado ao longo da noite. No início, era um ponto marginal, quase uma tentativa de me afastar do centro das interações. Agora sentia como se tivesse me tornado uma espécie de posto avançado, de onde eu não apenas observava, mas dominava silenciosamente toda a sala. O general se levantou primeiro, caminhou até mim e apertou minha mão novamente, firme e direta, como antes. Foi um prazer, senhor. Tenho certeza de que ainda nos encontraremos em outras circunstâncias, disse ele, sem deixar de sustentar o olhar. Eu apenas assenti, e nesse breve gesto havia um entendimento mútuo que dispensava mais palavras. Ele não precisava dizer que sabia exatamente o que aquela noite havia significado para mim, assim como eu não precisava expressar gratidão. A forma como ele conduziu sua presença e suas palavras já dizia tudo. Acompanhado por aquele outro homem que havia ficado junto ao carro na chegada, o general se despediu de todos com cortesia militar e saiu. O som da porta fechando atrás dele foi quase cerimonial. Quando voltei o olhar para a sala, encontrei meu filho parado próximo à mesa, sem saber ao certo como iniciar qualquer conversa. Ele parecia mais velho do que estava de manhã, como se o peso de um reconhecimento público e inesperado tivesse retirado dele uma parte do conforto que sustentava nas interações comigo. Tentou sorrir,
mas o sorriso não chegou aos olhos. Pai, eu não fazia ideia. Começou, mas deixou a frase no ar como quem percebe, no meio do caminho, que não há como completá-la sem que ela soe vazia. Eu não o ajudei. Permaneci em silêncio, apenas olhando para ele, até que desviou o rosto e fingiu arrumar alguns pratos. Minha nora veio logo depois, ainda mantendo aquela expressão de anfitriã, mas agora mais contida. Disse algo sobre ter sido uma honra receber o general e sobre como as histórias dele eram impressionantes. Não mencionou as minhas, nem as palavras que havia ouvido sobre mim, e percebi que essa omissão era calculada. Não esperava outra coisa. Pessoas que constroem uma narrativa sobre você não mudam de opinião de um dia para o outro, mas basta um evento como o desta noite para que nunca mais se sintam tão à vontade em subestimar. Levantei-me então, sem pressa, e comecei a caminhar em direção à porta. Não precisava dizer que estava indo embora. O gesto já era eloquente. A cada passo, sentia o peso simbólico daquela saída. No começo da noite, minha entrada havia sido discreta, quase invisível. Agora, minha saída era notada por todos, ainda que ninguém ousasse transformá-la em espetáculo. Peguei meu casaco e, antes de colocá-lo, olhei uma última vez para a sala. Não havia raiva no meu olhar, tampouco um desejo de triunfar sobre eles, apenas a certeza tranquila de que o equilíbrio havia sido restaurado. Do lado de fora, o ar noturno parecia mais limpo. Respirei fundo, ajustei o casaco e comecei a caminhar até meu carro. Não havia pressa. Cada passo era uma extensão do que havia acontecido ali dentro, firme, controlado, sem necessidade de correr para provar nada. Ao me aproximar do carro, lembrei-me de outras noites em outros lugares, em que saí de salas carregadas de tensão sabendo que tinha cumprido meu papel. A diferença é que, naquela época, o reconhecimento vinha de relatórios, de códigos e de sussurros entre superiores. Agora, ele havia sido público, claro, incontestável, e dirigido justamente àqueles que mais precisavam ouvir. No trajeto de volta para casa, a cidade parecia silenciosa demais para o horário, ou talvez fosse apenas eu, ainda envolto na reverberação daquele momento. Não pensei nas piadas, nos olhares ou no assento no canto. Nada disso importava mais. O que me vinha à mente, repetidamente, era a imagem do general me cumprimentando diante de todos, a frase "Ele é uma lenda onde estive", ecoando como um selo que não poderia ser removido. Eu sabia que, dali em diante, qualquer história contada sobre mim naquela família teria que passar pelo filtro dessa noite. Cheguei em casa, acendi apenas uma luz e deixei o silêncio preencher o ambiente. Não havia necessidade de celebrar, porque a celebração já tinha acontecido no único lugar que importava, dentro de mim. Aquele respeito que me foi retirado aos poucos, entre pequenas humilhações e descasos disfarçados de brincadeiras, havia sido devolvido não pelas minhas mãos, mas pelas de alguém que conhecia o peso real do que vivi. E isso, eu sabia, era muito mais forte do que qualquer resposta direta que eu pudesse ter dado. Enquanto pendurava o casaco, percebi que estava ereto, com a mesma postura de quando me apresentava diante de superiores em serviço. Não era por orgulho vazio, era porque, depois de tanto tempo, senti que a minha história tinha sido contada de forma justa, sem que eu precisasse levantá-la como bandeira. Sorri sozinho, não como quem saboreia uma vingança, mas como quem reconhece que a verdade, quando chega no momento certo, fala mais alto do que qualquer acusação ou rótulo. Naquela noite, dormi com a tranquilidade de quem sabe que, às vezes, o silêncio e a espera não são sinais de resignação, mas de estratégia, e que, no fim, sair de cabeça erguida é a forma mais pura de vitória.